Olá pessoal, vamos para mais uma aula de cálculo estequiométrico e vamos continuando os exemplos que a gente já vinha fazendo. Lembrando que essa parte do conteúdo a gente vai fazer muito exemplo para treinar e conseguir ver os diversos tipos de situações que a gente pode se deparar no tipo de cálculo estequiométrico, certo? Então vamos para esse exemplo 25 da PUC do Rio de Janeiro. Tem aqui, na poluição atmosférica, um dos principais irritantes para os olhos é o formaldeído, é o formol, o qual é formado pela reação do ozônio com o etileno. Então a gente tem aqui a equação química: ozônio, etileno forma formaldeído mais oxigênio. Num ambiente com excesso de ozônio, quantos mols de etileno são necessários para formar 10 mol de formaldeído? Então, vamos lá. Primeiro, a equação química está balanceada, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente já tem a partir da equação química, nós temos essa informação. Um mol, ó, primeira coisa, vamos na pergunta, o que é que tem e o que é que eu quero saber? Veja só, eu quero saber quantos mol de etileno, certo? São necessários para formar 10 de formaldeído. Então, o que é que eu vou usar? Esses dois. Esses dois aqui vão ser usados, etileno e formaldeído. Então, eu quero saber quanto desse vai produzir 10 desse aqui. Então, a gente vai aqui, ó. Pela equação química, a gente sabe que 1 desse aqui forma 2 desse aqui. Quanto que eu vou precisar desse aqui do acetileno para formar 10 do formaldeído? Então eu faço a regra de 3, ó. Esses números aqui, ó, isso aqui está definido pela equação química. Isso aqui trata da pergunta. Então a gente faz aqui mesmo pelos extremos. 2 vezes x dá 2x igual a 10. Portanto, x igual a 5 mol. Ou seja, se você tiver 5 mol de acetileno, você vai produzir 10 mol de formaldeído. Certo? Questão bem tranquila, bem rapidinho de resolver. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho, deixa eu mudar aqui, um ser humano adulto sedentário libera ao respirar, em média, 0,880 mol de CO2 por hora. A massa de CO2 pode ser calculada medindo-se a quantidade de carbonato de bário, que é só aqui, produzida por essa reação. Então eu tenho aqui hidróxido de bário mais CO2 forma carbonato de bário mais água. Suponha que a liberação de CO2 seja uniforme nos períodos de sono e vigília, ou seja, quando a pessoa está acordada, dormindo, vamos supor que a quantidade seja a mesma. A alternativa que indica a massa de carbonato de bário que será formada pela reação de hidróxido de bário com CO2 produzido durante 30 minutos é. Então veja só, aqui a gente tem que fazer o seguinte, eu quero saber qual é a massa de carbonato de bário. Carbonato de bário é esse aqui, ó, que seria formada pela reação do hidróxido de bário com o CO2. Aí o que é que a gente tem que tomar ciência aqui? Veja só, eu tenho carbonato, tenho CO2 e surge aqui esse hidróxido de bário. A minha pergunta ela só traz o dado do CO2 e eu quero saber o carbonato. Então eu vou usar o CO2 e vou usar o carbonato, certo? Como que a gente vai fazer isso? Veja só. Minha equação já está balanceada, certo? Então, 1 mol do CO2 ele vai produzir 197 gramas do carbonato. Como é que eu descobri esse 197 gramas? De onde é que ele surgiu? Você deve estar imaginando de onde é que surgiu 197 gramas. Veja só. Na tabela periódica você vai ter a massa do bário, a massa do carbono, a massa do oxigênio.
Eu tenho um bário, um carbono, 3 oxigênios. Soma a massa de todo mundo, dada a tabela. Por exemplo, oxigênio é 16, carbono é 12. Aí você soma 16, mais 16, mais 16, né? Tem 3 oxigênios, mais 12, mais a massa do bário. E aí você vai dar esse valor aqui, 197 gramas. Ok, então 1 mol produz 197 gramas. E 0,880 de CO2, que é o que a questão diz, que é cada um ser humano sedentário produz essa quantidade aí de CO2 quando está, tanto supondo que ele esteja tanto em vigília quanto no período de sono. Vai ser X, certo? Aí, para a gente resolver isso aí, faz um meio pelos extremos aqui, x vezes 1 dá x, e 0,880 vezes 197 vai dar 173,36 gramas por hora. Lembrem que essa quantidade aqui, ó, 0,880, é a quantidade de carbonato de bário que é produzida que é, na verdade, a quantidade de CO2 que é liberada em 1 hora, certo? Então, em 1 hora, essa quantidade vai reagir e vai formar essa massa aqui do carbonato, certo? Só que a questão da pergunta não é em 1 hora, ela quer saber em meia hora. Quanto de carbonato de bário vai ser produzido em meia hora? É só dividir por 2 esse valor, já que aqui é por hora, divide por 2, a gente vai ter o valor em meia hora. Então são produzidos 86,7 gramas de carbonato de bário em meia hora. Ou seja, ó, eu quero saber quanto vai ser produzido em meia hora, 30 minutos, 86,7. Letra D. Ok? Vamos para mais um exemplo. UFR. Considera a reação. Aí eu tenho zinco mais ácido clorídrico, formando cloreto de zinco aqui e hidrogênio. Primeiro, letra A, faça o balanceamento da equação. Ok? Letra B, supondo-se que 73 gramas do ácido reagem completamente, calcule o número de mols de cloreto de zinco formado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é balancear a equação, certo? Para balancear a equação, a gente precisa ter a mesma quantidade dos elementos desse lado da equação e desse lado da equação. Veja que aqui eu tenho 2 cloro, aqui eu só tenho 1. Tenho 2 hidrogênio, aqui eu só tenho 1. Então, o que é que eu faço? Coloco um 2 aqui. Agora eu tenho 2 hidrogênio, 2 cloro. 2 cloro aqui, 2 hidrogênio aqui. Um zinco e um zinco. Todos os lados estão iguais. Letra A, feito. Letra B. Letra B, eu quero saber se eu tiver 73 gramas do ácido, quantos mol eu vou ter disso aqui? De cloreto de zinco. Então, se aqui, ó, essa massa 36,5 se refere à massa do ácido. Como que eu acho essa massa? Mesma coisa, tabela periódica. Vou lá, a massa do cloro é 35,5, a massa de hidrogênio é 1, então 36,5. Então 2 mol, ou seja, 2 vezes essa massa molar, que é 36,5, vai produzir 1 mol de cloreto de zinco, certo? Se eu tiver 73 gramas, X. Se eu multiplico aqui mesmo pelos extremos, 2 vezes 36,5 e 73 vezes 1 vai dar aqui, ó, 73x igual a 73. Então, 1 mol. Bem simples, bem rápido, não tem muito estresse, certo? Agora a gente vai ver um próximo caso, que é quando o dado é expresso em massa ou quantidade de matéria e a pergunta em número de partícula ou vice-versa, certo? Então a gente pode ter aí essas várias situações. Primeiro a gente precisa saber o seguinte: existe uma relação de proporcionalidade entre o número de partículas elementares numa amostra de uma substância N e sua quantidade de matéria, que é o N minúsculo, lembrem lá. A constante de proporcionalidade que permite
a passagem de partículas elementares para quantidade de matéria, a gente chama de constante de Avogadro, certo? Que é o número de Avogadro, que é o Na aqui. Que é esse número aqui, ó, que a gente já viu tratando-se de mol no começo do conteúdo de estequiometria, certo? 6,02214 vezes 10 a 23, ou aproximadamente 6,0 ou 6,02 vezes 10 a 23 quantidade de partículas, certo? Sabendo disso, vamos fazer um exemplo. Quantas moléculas de gás oxigênio são consumidas na combustão de 5 mol de álcool etílico? Então, veja só. Primeiro eu tenho a equação química aí. Está aqui o álcool etílico reage com oxigênio, né? Combustão, forma CO2 e água. Quero saber quantas moléculas de oxigênio, né? O2 aqui, são consumidas por 5 mol do álcool, certo? Então, ó, 1 mol do álcool vai precisar de 3, esses números que estão aqui, eles sempre se repetem nos cálculos que a gente vai usar, certo? 3 vezes 6 vezes 10 a 23. O que é esse 6 vezes 10 a 23? É justamente a constante de proporcionalidade de Avogadro. Ou seja, é o valor que a gente vai usar para converter uma coisa na outra. Certo? Esse número não muda. O que vai mudar é o número que vai estar aqui, que vai depender da equação química. Então, 1 mol produz essa quantidade de moléculas. E 5? 5 vai produzir X. Então, como é que a gente faz isso? 5 vezes 3 vezes 6 vezes 10 a 23, dividido por 1. Né? Então, isso aqui vai dar 9 vezes 10 a 24 moléculas de O2. Por que 10 a 24? Ó, se a gente multiplicar aqui 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 6 vai dar 90. Aí a gente não pode colocar 90 vezes 10 a 23. O que a gente faz? Pega a vírgula que estava aqui, manda ela para a esquerda, acrescenta uma casa decimal. Certo? Isso aí é que vocês já devem ter visto no primeiro ano sobre notação científica. Ok? Então aí a gente tem 9 vezes 10 a 24 moléculas. Então na combustão de 5 mol de álcool são produzidos essa quantidade de molécula aqui, ó, gigantesca. Né? Imagine 9 e seguido aqui 24 números zeros. Esse seria o número de moléculas de oxigênio produzido por 5 mol de álcool, certo? Seguindo, como a constante de Avogadro é proporcional a uma quantidade de matéria de 1 mol, essa quantidade de matéria se relaciona à massa molar em grama por mol. Né? A gente já viu aí algumas contas, principalmente na parte de soluções, que tratava a massa molar aqui em grama por mol. Então nós podemos associar diretamente a constante de Avogadro com a massa molar na proporção indicada pelos coeficientes da equação balanceada. Então, o número de Avogadro aqui, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, é equivalente a 1 vezes a massa molar da substância. Então, qualquer substância eu vou ter uma quantidade de massa molar referente a ela, certo? Então, para isso, vamos seguindo mais um exemplo. Na próxima aula a gente já começa com um exemplo tratando desses pontos aqui, certo? Então, nessa aula a gente para com esse conteúdo, com esses exemplos por aqui e volta na próxima, ok? Então, por agora é só.